Era o começo de janeiro e o calor do interior de Minas Gerais parecia derreter o horizonte. Eu tinha aceitado o convite de Mariana para passar alguns dias em sua casa de campo, um refúgio simples, mas acolhedor, onde ela costumava passar férias com a família. O sítio era encantador, cercado por colinas verdejantes e escondido entre caminhos de terra sinuosos. Mas o que mais me chamou a atenção ao chegar não foi a paisagem, nem mesmo a casa principal. Foi a antiga casa da árvore, erguida entre dois ipês gigantes no fundo do quintal. Minha mãe vai te adorar, Mariana brincou enquanto guardávamos as malas. Ela adora um visitante, ainda mais um que saiba conversar. Eu apenas sorri, distraído. Mariana era minha amiga há anos, e esse tipo de comentário era típico dela. No entanto, quando finalmente conheci Dona Laura, sua mãe de 66 anos, entendi o que ela quis dizer. Dona Laura tinha uma presença magnética. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob o sol como fios de prata, e seus olhos verdes tinham um brilho jovial que contrastava com as marcas de tempo em seu rosto. Ela tinha uma elegância natural, algo que você não aprende. Você simplesmente nasce com isso. Você deve ser o famoso Gabriel, ela disse, com um sorriso caloroso e uma voz que parecia um abraço. Seja bem-vindo. Obrigado, Dona Laura, respondi, tentando esconder meu nervosismo inexplicável. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenas coisas sobre ela. O modo como ajeitava os óculos enquanto lia à sombra da varanda, como ria com facilidade, ou até a forma como sua presença parecia dominar qualquer ambiente sem esforço. Dona Laura era diferente de qualquer outra mulher que eu havia conhecido, e isso me intrigava mais do que eu gostaria de admitir. Foi na terceira tarde, enquanto eu explorava o quintal, que ela mencionou pela primeira vez a casa da árvore. Costumávamos brincar lá quando os meninos eram pequenos, ela disse, olhando para a estrutura com uma mistura de nostalgia e melancolia. Agora é só um lugar para pendurar memórias. Seus olhos encontraram os meus por um instante. Havia algo em seu olhar que fez meu peito apertar, mas, antes que eu pudesse responder, Mariana nos chamou para o café. O momento passou, mas aquela troca permaneceu comigo. Naquela noite, enquanto eu olhava a casa da árvore pela janela do quarto de hóspedes, senti que algo mais estava prestes a acontecer. Nos dias que se seguiram, comecei a me acostumar com o ritmo calmo do sítio. Mariana passava grande parte do tempo lendo ou cochilando sob a sombra das árvores, enquanto Dona Laura parecia estar sempre ocupada com algo. Ora estava na cozinha, ora podava as flores do jardim, mas sempre carregava aquele ar de serenidade que contrastava com a quietude ao redor. Eu, por outro lado, dividia meu tempo entre conversas com Mariana e longas caminhadas pelo terreno. A casa da árvore continuava a chamar minha atenção. Alta, com degraus de madeira gastos e uma pequena janela que dava para o quintal, ela parecia um monumento a tempos que já tinham ficado para trás. Uma tarde, enquanto Mariana estava na cidade, decidi explorar o local. Subi os degraus lentamente, sentindo cada rangido sob meus pés, e me deparei com um espaço simples, almofadas velhas empilhadas no canto, teias de aranha entre as vigas e o cheiro inconfundível de madeira envelhecida. Ainda assim, havia algo quase sagrado naquele lugar. Encontrou algo interessante? A voz de Dona Laura me fez sobressaltar. Ela estava ao pé da árvore, olhando para mim com aquele sorriso enigmático que começava a me desconcertar. Não exatamente. Só queria ver como era aqui em cima, respondi, tentando soar casual. Esse era o esconderijo favorito da Mariana quando criança, ela disse, subindo os primeiros degraus com uma facilidade inesperada. Mas,
Para ser honesta, acho que eu gostava mais daqui do que ela. Antes que eu pudesse responder, ela já estava lá em cima. O espaço, que parecia espaçoso quando eu estava sozinho, tornou-se intimamente pequeno com sua presença. Ela olhou ao redor, seus dedos passando pela madeira áspera da parede, como se estivesse revisitando um velho amigo. É engraçado, ela começou, mais para si mesma do que para mim. Como um lugar pode guardar tantas lembranças e, ao mesmo tempo, parecer vazio? Havia algo na maneira como ela falou que me fez sentir que ela não estava apenas se referindo à casa da árvore. Seus olhos verdes estavam fixos na janela, mas sua expressão era distante, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. — Você sente falta de viver aqui? Perguntei hesitante. Ela riu suavemente, um som que parecia tão natural quanto o vento passando pelas folhas. De certas coisas, sim, mas a vida tem uma maneira engraçada de seguir em frente, não é? Mesmo que você não esteja pronto. Por um instante, fiquei tentado a perguntar mais. Queria entender o que havia por trás daquela melancolia que às vezes parecia atravessar seu olhar, mas não consegui. Havia algo quase sagrado em seu silêncio, algo que eu não ousava perturbar. Ela finalmente se virou para mim e o brilho habitual em seus olhos havia retornado. — Venha, disse ela, descendo os degraus com a mesma agilidade com que subira. — Vamos tomar um café. Eu a segui, mas não consegui esquecer a expressão que ela havia mostrado. Parecia um vislumbre de algo que ela tentava esconder. Naquela noite, durante o jantar, sua risada preenchia o ambiente e ela parecia mais animada do que de costume. Mas eu sabia que havia algo a mais, um mistério que me deixava inquieto. No dia seguinte, acordei mais cedo que o habitual. Caminhei até o quintal com uma xícara de café e lá estava ela, podando as plantas ao lado da varanda. O sol nascente criava um halo dourado ao redor de seu cabelo prateado, e por um momento fiquei parado, apenas observando. Ela parecia tão alheia ao mundo ao seu redor, tão perdida em seu próprio ritmo, que não percebia minha presença. — Bom dia, disse eu finalmente, quebrando o silêncio. Ela olhou para mim e sorriu, e aquele sorriso me atingiu de um jeito que eu não esperava. — Bom dia, Gabriel. Está acordado cedo hoje. Decidi aproveitar a tranquilidade, respondi, aproximando-me. Por alguns minutos ficamos ali, conversando sobre coisas triviais, o clima, as flores do jardim, o tempo que parecia correr mais devagar no campo. Mas, a certa altura, o tom da conversa mudou. Ela mencionou que tinha encontrado algumas cartas antigas de Mariana, escritas quando era criança, e que isso a havia feito pensar no passado. — É estranho, disse ela, olhando para o horizonte. Como as coisas mudam. As pessoas crescem, se afastam. Você começa a perceber que certas coisas que achava importantes eram, na verdade, efêmeras. E o que você considera importante agora? Perguntei, genuinamente curioso. Ela me olhou diretamente nos olhos e, por um momento, senti como se ela pudesse ver algo em mim que nem eu mesma entendia. — Momentos, respondeu ela simplesmente. Os momentos que fazem a vida valer a pena. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, foi como se estivéssemos compartilhando algo que palavras não poderiam expressar. Foi apenas quando Mariana chamou por mim da varanda que percebi o quanto aquele instante havia me afetado. Quando voltei meu olhar para Dona Laura, ela já tinha retornado às suas plantas, mas o que restava entre nós era uma tensão palpável. Os dias continuaram, mas agora eu via Dona Laura sob uma nova luz. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra parecia carregado de significado, como se houvesse algo mais sendo dito, algo que eu não conseguia ignorar.
Ela, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade, como se não houvesse nada fora do comum. Mas eu sabia. Ambos sabíamos. E então, uma tarde, quando Mariana saiu para visitar um amigo, encontrei Dona Laura novamente na casa da árvore. Desta vez, ela parecia estar esperando por mim. O sol já estava baixo, tingindo o céu de tons de laranja e roxo quando subi pela segunda vez à casa da árvore naquele dia. De longe, pude vê-la lá em cima, os cabelos prateados refletindo a luz do entardecer como uma coroa. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Meu coração batia mais rápido a cada degrau, como se meu corpo soubesse algo que minha mente ainda não queria admitir. Não esperava que você subisse, disse ela suavemente, sem se virar. Sua voz tinha um tom sereno, mas havia algo mais ali, uma nota de expectativa que eu não pude ignorar. Eu vi você daqui, respondi, tentando parecer casual enquanto me acomodava no chão, ao lado dela. Achei que poderia querer companhia. Ela riu baixinho, aquele som melodioso que eu começava a associar a ela. Companhia é sempre bem-vinda. O espaço parecia ainda menor do que da última vez, e sua presença preenchia cada canto. Estava sentada com as pernas cruzadas, os braços descansando sobre os joelhos, mas seu corpo irradiava uma energia que me fazia sentir cada centímetro de proximidade. Por alguns minutos ficamos em silêncio, observando o horizonte. Acho que não subia aqui há anos, ela comentou pensativa. É estranho como algumas coisas ficam iguais, enquanto outras mudam completamente. Como o quê? Perguntei olhando para ela. Ela virou o rosto em minha direção e seus olhos pareciam analisar os meus. Como nós mesmos, respondeu. A forma como vemos o mundo, como vemos as pessoas. O peso de suas palavras pairou no ar, mas antes que eu pudesse dizer algo, ela se levantou, caminhando até a pequena janela. O espaço era apertado e eu pude sentir o calor do seu corpo quando passou por mim. Esse lugar costumava ser o meu refúgio, continuou ela, quando as coisas ficavam difíceis. Difíceis como? Ela hesitou, os dedos tocando o parapeito gasto. Casamento, criação de filhos. A vida às vezes te dá mais do que você acha que pode carregar. Isso já aconteceu com você? De certa forma, sim, respondi, tentando não me perder no tom suave de sua voz. Às vezes parece que estamos apenas tentando sobreviver. Ela se virou novamente para mim e havia algo em seu olhar, uma vulnerabilidade misturada com força. E como você lida com isso? Eu não sei, admiti, desviando o olhar. Talvez eu ainda esteja tentando descobrir. Houve outro silêncio, mas desta vez era diferente. Pesado, carregado de algo que parecia além de palavras. Quando ela se moveu novamente, foi para sentar-se ao meu lado, tão perto que nossos braços se tocaram. O toque foi breve, mas deixou um rastro que parecia queimar. Gabriel, disse ela finalmente, sua voz baixa. Você é um bom ouvinte. Eu ri, tentando aliviar a tensão. Acho que nunca tive escolha com uma amiga como a Mariana. Ela sorriu também, mas seus olhos não deixaram os meus. Mariana sempre falou muito de você, continuou ela. Disse que você era diferente, que entendia as pessoas de um jeito que nem todos entendem. Não soube o que responder. Seu olhar parecia perfurar minhas defesas, como se estivesse enxergando algo que eu nem sabia que existia. Você é diferente, ela disse, mais suavemente. Sua mão tocou a minha e o mundo pareceu parar. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter rido, ou mudado de assunto, ou feito qualquer coisa para dissipar a intensidade do momento. Mas não consegui. Em vez disso, olhei para ela, sentindo meu coração disparar e minha respiração ficar irregular. Dona Laura! Comecei, mas ela me interrompeu. Laura!
corrigiu ela, apertando levemente minha mão. Acho que você já pode me chamar só de Laura. Sua proximidade era avassaladora. A luz suave do entardecer delineava cada traço de seu rosto, desde o arco delicado de suas sobrancelhas até a curva de seus lábios. Seus olhos verdes brilhavam e havia algo em sua expressão que parecia misturar certeza e hesitação. Laura, repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Ela se inclinou levemente, o suficiente para que eu sentisse seu perfume. Uma mistura de lavanda e algo que parecia ser unicamente dela. Meu corpo ficou tenso, preso entre a vontade de ceder e a necessidade de resistir. Mas, quando sua mão subiu, tocando meu rosto com delicadeza, toda a resistência desmoronou. — Isso é errado, murmurei, mas minhas palavras não tinham convicção. — Não sei, ela respondeu com os olhos fixos nos meus. — Parece errado para você? Minha mente gritava que sim, mas meu corpo estava em outra sintonia. Quando ela se inclinou mais, nossos rostos a poucos centímetros de distância, o tempo pareceu desacelerar. O calor de sua respiração encontrou minha pele, e eu soube, no fundo, que aquele era o ponto de ruptura. E então aconteceu. Seus lábios tocaram os meus, de leve, hesitantes, como se ela ainda esperasse que eu recuasse. Mas eu não recuei. Em vez disso, a beijei de volta, minha mão subindo instintivamente para segurar seu rosto. O beijo era suave no início, uma troca tímida, quase incerta. Mas conforme o momento se aprofundava, sentia a intensidade aumentar, como uma chama que ganhava força a cada segundo. Suas mãos deslizaram até meus ombros e minha mente, que antes estava em turbilhão, simplesmente parou. Quando nos afastamos, estávamos ambos ofegantes, nossos olhos ainda fixos um no outro. Isso não deveria ter acontecido, ela sussurrou, mas o tom de sua voz dizia outra coisa. Mas aconteceu, respondi, incapaz de desviar o olhar. A tensão que restou no ar era quase insuportável, mas nenhum de nós parecia disposto a quebrá-la. Ficamos ali, presos entre o que acabava de acontecer e o que viria a seguir. O sol havia desaparecido completamente, e a escuridão começou a envolver a casa da árvore, mas nenhum de nós parecia disposto a se mover. A casa da árvore estava mergulhada em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelo brilho distante das estrelas que se filtrava pelas frestas das tábuas. O silêncio ao nosso redor era tão intenso que eu podia ouvir minha própria respiração, pesada e irregular. Laura ainda estava sentada ao meu lado, sua mão repousando suavemente sobre a minha, e embora o espaço entre nós fosse quase inexistente, parecia que havia um abismo intransponível separando nossos pensamentos. — Gabriel, ela começou, sua voz pouco mais que um sussurro. — Eu não sei o que dizer. Eu engoli em seco, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Meu coração estava acelerado, cada batida ressoando como um tambor em meus ouvidos. Eu sabia que deveria dizer algo, qualquer coisa para dissipar a tensão que parecia quase tangível, mas as palavras me escapavam. Talvez não precisemos dizer nada, murmurei finalmente, sem saber se acreditava nisso. Ela riu baixinho, um som quase triste, e balançou a cabeça. Sempre precisamos dizer algo, Gabriel. É isso que nos torna humanos. Não podemos fingir que nada aconteceu. Ela estava certa. Não havia como fingir. O beijo que compartilhamos, aquele momento carregado de desejo e emoção crua, era como uma linha traçada na areia. Uma vez cruzada, não havia volta. E, no entanto, parte de mim queria se agarrar ao silêncio, prolongar a ilusão de que tudo ainda era simples. Eu não queria complicar as coisas, confessei, minha voz soando mais frágil do que eu pretendia. Mas complicar é inevitável, completou ela, com um suspiro.
A vida sempre dá um jeito de bagunçar tudo. Ela se levantou então, seus movimentos lentos e calculados, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Caminhou até a janela e ficou ali, olhando para o céu estrelado. Mesmo àquela distância, eu podia sentir sua presença como uma força magnética, algo que parecia puxar cada fibra do meu ser em sua direção. Eu me levantei, hesitante, e dei um passo em sua direção. Laura! Não! Ela interrompeu, virando-se para me encarar. Seus olhos estavam brilhando, cheios de algo que eu não conseguia identificar. Talvez desejo, talvez arrependimento, ou talvez uma mistura dos dois. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu parei, sentindo o peso de suas palavras, mas também a dor em sua voz. Algo dentro de mim dizia que eu deveria respeitar sua distância, que deveria recuar e deixá-la lidar com seus próprios sentimentos. Mas outra parte, mais forte e mais desesperada, não conseguia ignorar a atração irresistível que sentia por ela. Não posso simplesmente ignorar o que aconteceu, disse eu, dando mais um passo à frente. Não depois de tudo. Ela balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra si mesma, e eu soube que estava no limite. Quando alcancei sua mão, ela não a afastou. Em vez disso, deixou que meus dedos se entrelaçassem aos seus, seu toque quente e trêmulo contra minha pele. Você não sabe o que está fazendo, ela murmurou, mas não havia convicção em suas palavras. Talvez eu saiba, respondi, minha voz baixa, mas firme. E talvez você também saiba. Ela fechou os olhos como se estivesse tentando bloquear algo, mas quando os abriu novamente, o que vi neles me deixou sem fôlego. Era como se todas as barreiras que ela havia construído tivessem desmoronado de uma só vez, deixando à mostra tudo o que ela tentava esconder. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se inclinou para mim, seus lábios encontrando os meus em um movimento desesperado. Desta vez, não havia hesitação. O beijo era faminto, cheio de necessidade, e eu correspondi com a mesma intensidade. Minhas mãos subiram para segurar seu rosto, enquanto as dela deslizaram para os meus ombros, puxando-me para mais perto. A casa da árvore parecia desaparecer ao nosso redor, deixando apenas nós dois, presos em um redemoinho de desejo e emoção. Isso é loucura, ela sussurrou contra meus lábios, mas mesmo enquanto dizia isso, suas mãos estavam em meu peito, explorando, sentindo. Não deveríamos... Mas estamos, respondi, interrompendo-a com outro beijo. E você sabe que não pode fingir que não quer. Ela não respondeu, mas a forma como seu corpo se pressionava contra o meu dizia tudo. Minhas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a mais perto, e o mundo ao nosso redor parecia se dissolver em pura eletricidade. Cada toque, cada movimento, cada respiração parecia carregar um significado maior, como se estivéssemos trilhando um caminho sem retorno. Por um momento, ela se afastou, olhando para mim com uma mistura de medo e determinação. Se continuarmos, Gabriel, não haverá como voltar atrás. Eu sei, respondi, sem hesitar. E não quero voltar. Havia um silêncio pesado entre nós, mas antes que eu pudesse dizer mais, ela me puxou novamente, seus lábios capturando os meus em um beijo ainda mais intenso. Suas mãos subiram para o meu pescoço, puxando-me para ela com uma força que quase me surpreendeu. Era como se todo o controle que ela havia tentado manter tivesse desaparecido, deixando apenas o desejo cru que pairava entre nós. O chão de madeira rangeu sob nossos pés quando ela me empurrou levemente para trás, me guiando até um canto da casa da árvore, onde almofadas velhas estavam empilhadas. Eu a segui sem questionar, meus olhos fixos nos dela.
Quando nos ajoelhamos juntos, a tensão que pairava entre nós parecia prestes a explodir. Suas mãos subiram pela minha camisa, os dedos quentes e hesitantes contra minha pele, enquanto seus lábios encontravam novamente os meus. Cada toque parecia incendiar algo dentro de mim, e eu sabia que estava perdido. Laura era um enigma, uma força que eu não poderia resistir, e naquele momento não queria resistir. Gabriel, ela murmurou, sua voz embargada. Por favor, me diga que isso não é um erro. Segurei seu rosto com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para mim. Eu não sei o que isso é, Laura, respondi com sinceridade. Mas não parece errado. Ela pareceu considerar minhas palavras por um instante antes de me puxar para mais perto. Seus olhos brilhando com algo que parecia misturar decisão e entrega. A linha entre o que era certo e errado havia desaparecido completamente, e o que restava era apenas o desejo palpável que nos unia. A casa da árvore estava envolta em uma escuridão que parecia cúmplice, escondendo tudo o que não deveria ser visto. O silêncio ao nosso redor era interrompido apenas pelo som de nossas respirações, rápidas e entrecortadas. Laura estava ali, tão próxima que o calor de seu corpo parecia envolver o meu. O momento que construímos em silêncios, olhares e toques sutis finalmente chegara ao ápice. Ela se afastou apenas o suficiente para me encarar, os olhos verdes brilhando na penumbra. Havia uma vulnerabilidade neles que contrastava com a força de sua postura, como se ela estivesse tentando decidir se estava pronta para mergulhar naquele abismo do qual não poderíamos retornar. Eu não sei como chegamos aqui, ela murmurou, a voz trêmula. Mas eu não quero sair. Nem eu, respondi sem hesitação, segurando suas mãos entre as minhas. O toque era simples, mas carregado de significado, uma promessa silenciosa de que estávamos dispostos a aceitar tudo o que viria depois. Meu coração parecia estar batendo em uníssono com o dela, cada pulsar uma confirmação do que já não podíamos negar. Laura puxou minha camisa com dedos que tremiam levemente, mas seu olhar permanecia firme. Enquanto ela explorava os contornos do meu rosto, como se tentasse gravar cada detalhe em sua memória, percebi o quanto aquele momento significava para nós 2. Não era apenas desejo, embora ele estivesse presente em cada toque e cada suspiro. Era algo mais profundo, uma conexão que desafiava explicações e desmoronava as barreiras do tempo, da moralidade e da razão. Quando nossos lábios se encontraram novamente, não havia mais hesitação. O beijo era diferente desta vez. Não havia pressa, mas uma intensidade crua, como se ambos soubéssemos que aquilo era inevitável. Suas mãos deslizaram até meus ombros, puxando-me mais para perto, enquanto meus dedos encontraram o caminho até sua cintura. A proximidade entre nós era avassaladora, uma fusão de corpos e almas que parecia apagar o mundo ao nosso redor. Isso é loucura, ela sussurrou contra minha pele, mas suas palavras não tinham peso. Então vamos ser loucos, respondi antes de capturar seus lábios novamente. As barreiras que nos separavam, reais ou imaginárias, foram desfeitas naquele instante. Cada toque era uma confissão, cada suspiro uma declaração silenciosa. O calor de seu corpo contra o meu era mais do que físico. Era como se estivéssemos compartilhando algo essencial, algo que nenhum de nós havia experimentado antes. O chão de madeira rangeu sob nossos movimentos, mas nenhum de nós parecia notar. A casa da árvore, que um dia fora um refúgio para crianças, agora era testemunha de algo completamente diferente. As almofadas que antes acumulavam poeira se tornaram um suporte para nossos corpos, enquanto a noite avançava lentamente,
como se o tempo quisesse nos conceder cada segundo possível. Quando tudo acabou, ficamos deitados lado a lado, o calor de nossos corpos dissipando-se lentamente no frescor da noite. A janela deixava entrar um fio de luz da lua, que iluminava o rosto de Laura de uma maneira quase etérea. Ela estava de olhos fechados, respirando profundamente, mas eu podia ver a luta interna em cada linha de sua expressão. — Você está arrependida? Perguntei finalmente, minha voz mal passando de um sussurro. Ela abriu os olhos e virou-se para me encarar. Havia uma tristeza neles, mas também uma determinação que parecia inabalável. — Não, disse ela depois de um longo momento. Mas isso não significa que as coisas vão ser fáceis. Assenti, sentindo o peso de suas palavras. Sabíamos que o que compartilhamos naquela noite era mais do que um momento passageiro, mas também entendíamos que o mundo lá fora era implacável. Mariana, os amigos dela, as consequências sociais, tudo parecia pairar como uma nuvem sobre nós, ameaçando despedaçar a bolha que havíamos criado. Eu não sei o que acontece agora, continuei, sendo honesto. Mas eu sei que não quero perder isso. Ela sorriu suavemente, sua mão alcançando meu rosto. Nem eu, Gabriel, mas precisamos ser cuidadosos. Cuidadosos como? Cuidadosos com nós mesmos, respondeu ela, sua voz baixa e firme. Eu não quero que o que começamos aqui se transforme em algo que nos machuque. Suas palavras ficaram comigo enquanto descíamos da casa da árvore naquela noite. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de significado. Quando finalmente nos despedimos na varanda, com um simples toque de mãos, eu sabia que nada seria como antes. Os dias que se seguiram foram uma mistura de normalidade e tensão subjacente. Laura e eu tentamos agir como se nada tivesse mudado, mas era impossível ignorar os momentos que compartilhamos. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, parecia que um mundo de palavras não ditas passava entre nós. Mariana, alheia ao que acontecia, continuava com sua rotina, mas eu me sentia como um intruso em um segredo que crescia mais pesado a cada dia. Na última noite, antes de eu partir, Laura me encontrou no quintal, sob a sombra da casa da árvore. Ela parecia diferente, mais tranquila, mas também mais resoluta. — Você vai embora amanhã? Disse ela, cruzando os braços contra o peito. Não era uma pergunta. — Sim, respondi, sentindo um nó na garganta. Houve um silêncio entre nós, quebrado apenas pelo som distante dos grilos. Quando ela finalmente falou, sua voz estava firme, mas cheia de emoção. — O que aconteceu aqui foi real, começou ela. E nunca vou esquecer isso. Mas você precisa seguir em frente, Gabriel. E eu também. Eu queria argumentar, mas não consegui. Havia algo na expressão dela, na certeza com que falou, que me fez entender que, embora aquilo fosse importante para ambos, o mundo fora do sítio não nos daria as mesmas liberdades que encontramos naquela casa da árvore. Eu não vou esquecer, prometi, minha voz quase falhando. Ela se aproximou e segurou meu rosto entre as mãos, os polegares roçando suavemente minha pele. Seu toque era terno, quase como um adeus. Nem eu, disse ela, antes de me beijar pela última vez. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia pressa, nem urgência, apenas um reconhecimento silencioso do que compartilhamos e da impossibilidade de continuar. Quando finalmente nos afastamos, ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. — Seja feliz, Gabriel, sussurrou, antes de se virar e desaparecer na escuridão. Eu fiquei ali por um longo tempo, olhando para a casa da árvore, agora silenciosa e vazia, mas carregada de memórias que eu levaria comigo para sempre. Quando o sol nasceu, eu parti,
deixando para trás o sítio, Laura e tudo o que nunca poderia ser.